Ih, rapaz, o Botafogo acaba de marcar mais um gol no São Paulo. E não, eu não tô falando do jogo. Esse gol foi marcado fora de campo. E nesse vídeo eu vou explanar essa situação aqui porque todo mundo precisa ficar sabendo. E quem não tá gostando da gestão do John Textor e vive a reclamar do trabalho dele, vai sair daqui com outra opinião. Você pode ter certeza. E falando em John Textor, ele mandou recado, hein? Você viu? Se você é botafoguense e está preocupado com toda essa confusão que está rolando nos bastidores entre ele e o grupo Eagle, ou é um rival que está dando risada no Botafogo, espera porque eu vou compartilhar a mensagem dele. E antes de falar sobre tudo isso, eu quero me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. Prazer, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. E esse canal aqui é de análise e opinião sem clubismo sobre futebol. E se você gosta disso, se inscreva no canal aí, seja muito bem-vindo. Eu venho pedir perdão aí para a galera que me acompanha há um tempo. Eu fiquei esses dias todos sem postar vídeo, primeiro porque eu peguei uma gripe violenta, meu. E o segundo motivo foi a escassez de assunto, né? Porque, meu amigo, data FIFA. Quando chega nessa época de data FIFA, parece que todo mundo resolve desaparecer. Inclusive a seleção brasileira dentro de campo. E tem um detalhe, quando eu fico muito tempo sem postar vídeo, o alcance cai. Então eu gostaria muito de pedir para você me ajudar a recuperar esse alcance clicando no like, ok? Deixa o joinha aí. E aqui no espaço dos comentários, põe para o lado, tá? Dá uma girada para o lado assim, você vai ver o botão hypar. Ele ainda não aparece para todo mundo, mas se ele aparecer para você, dá uma clicada nele para mim, por gentileza. E pegando um gancho aí nessa data FIFA, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou da seleção brasileira do Carlo Ancelotti, o pai do David? Você acha que deu uma melhorada? Agora há pouco eu brinquei que a seleção desaparece também na data FIFA, mas eu acho que deu uma melhorada, viu? Sinceramente. E na minha opinião, o destaque da seleção brasileira nessa data FIFA foi o Luiz Henrique, hein? Como joga esse cara, rapaz? Infelizmente não deu para extrair o máximo dele, porque jogou na altitude na segunda partida e jogou com pombo na maior parte do tempo. Cara, aquele Richarlison não tem condições de ser o centroavante da seleção. Não dá. Eu juro pra você, eu fiquei a partida toda pensando, meu irmão, se o Carlo Ancelotti levasse o Igor Jesus pra jogar ali com o Luiz Henrique, aí o pau ia quebrar, não tinha pra ninguém. Se bem que no lugar do Pombo, o Carlo Ancelotti podia colocar o Romário lá. O Romário com seus 59 anos joga melhor que ele ainda se bobear. Ah, e sobre o Romário, no começo da semana ele participou de um programa chamado Panela Sport TV. E lá, durante a resenha ali, os caras perguntaram pra ele se ele preferia jogar em um clube paulista ou no Botafogo. E olha o que ele respondeu: Botafogo. Uma das coisas que eu não vou dizer arrependimento, mas que eu gostaria de ter feito na minha vida é ter jogado no Botafogo. Já que joguei no Flamengo, Vasco, Fluminense e América, eu poderia ter jogado no Botafogo também para completar. E nessa o apresentador falou para ele ligar para o John Textor para pedir para jogar no Botafogo. E ele disse: quem sabe? Cara, se ele falasse isso do São Paulo, na mesma hora a diretoria mandava um contrato para ele assinar. Parece até exagero da minha parte, mas não é não, viu? A diretoria de São Paulo adora um jogador com idade avançada, principalmente se for um aposentado em atividade. Agora, quando o jogador é novo, principalmente se for um garoto da base, aí a diretoria parece que não vai muito com a cara não, porque os caras estão fazendo doação de garoto da base, tá vendendo por preço de pinga. E aí você olha pro Botafogo, é o contrário. O Botafogo ele valoriza tanto os garotos da sua própria base quanto os garotos que busca fora. Eu vou citar dois exemplos aqui. O primeiro é o João Pedro, garoto de 17 anos, que é uma joia da base do Botafogo. E esses dias foi assinado o contrato profissional do garoto com uma multa rescisória que está na casa de 120 milhões de euros. Convertendo a moeda, cerca de 763 milhões de reais. E o segundo exemplo é o Montoro. Como diz a matéria, o Botafogo já recusou propostas por Álvaro Montoro por mais que o dobro do gasto em sua contratação. Montoro custou ao Botafogo em junho 9 milhões de dólares, cerca de 49 milhões na cotação da época. Tudo isso por 90% dos seus direitos econômicos, ou seja, as ofertas recebidas pelo Botafogo já superam os 18 milhões de dólares, que dá cerca de 97,3 milhões de reais. Já o São Paulo, nessa temporada, vendeu 5 garotos da base: o Lucas Ferreira, William Gomes, Matheus Alves, Henrique Carmo e Ângelo, por um total de 216,73 milhões de reais. Esses garotos estavam jogando muito, hein? E o preço que o São Paulo cobrou por esses 5 jogadores não paga um terço do João Pedro do Botafogo.
E aí você vê a mídia pegando no pé do John Textor, falando que o cara vende mal. Ah, vende toda hora, vende mal. O quê? O cara sabe fazer negócio, meu amigo. Ele sabe fazer negócio. E outra coisa que o John Textor barra diretoria do Botafogo não faz, e a diretoria do São Paulo é profissional em fazer, é contratar jogadores acima da idade para pagar uma fortuna de salário. E aí tem que vender a garotada da base por qualquer preço para bancar esses caras aí. Então tá aí a verdade nua e crua. A diretoria do Botafogo contrata bem e vende bem e lucra com isso. A diretoria do São Paulo contrata mal, vende mal e só toma prejuízo. E é por isso que sempre quando eu vejo um amigo botafoguense pé da vida com o John Textor, chamando ele de picareta, de displicente, de irresponsável e preocupado com tudo isso que está acontecendo nos bastidores aí, essa treta dele com o grupo Eagle, que foi até para a justiça, né? Pô, será que vai acontecer alguma coisa com o Botafogo? Será que a gente vai voltar para o fundo do poço? Eu falo, poxa, meu amigo, pera lá, calma, respira e pensa comigo. Eu queria ter a sua dor de cabeça e eu não desejo para você a minha dor de cabeça, futebolisticamente falando. Vocês estão bem. E toda essa bronca e esse medo que você tá com relação à administração e à gestão do John Textor foi plantado pela mídia clubista e você nem se ligou. E quem me conhece já sabe, porque eu estou falando isso aqui no canal há pelo menos uns 3 meses. E para a gente dar uma espadada final nessa desconfiança, fique sabendo que o momento ruim que o Botafogo está passando está com os dias contados. Quer prova? Tome prova. John Textor confirma a proximidade de acordo na justiça com a Eagle Football. Olha o que ele falou. As disputas judiciais estão terminando hoje e amanhã. Toda essa confusão começou com a ruptura na França, por causa da dificuldade dos políticos do futebol francês, e teve um efeito cascata nas percepções de como as mudanças poderiam ou não ocorrer no Brasil. Mas as coisas estão voltando ao normal. E a mídia não falava que a revolta do John Textor era que o Botafogo estava sendo usado para pagar as contas do Lyon. O Botafogo estava perdendo muito dinheiro para o Lyon da França. E a revolta dele é a mesma revolta do botafoguense. Só que em breve vai ter um ponto final, se é que já não teve, né? E é legal para essa mídia clubista aí calar um pouco a boca, né? Falaram tanta besteira, mas tanta merda. E aí, como é que vai ficar agora? Bom, era basicamente isso. Falando em gestão, o Botafogo está goleando o São Paulo por no mínimo 7-0. Tem dor de cabeça, tem confusão, tem problema, isso é normal até nas melhores famílias. Mas no geral, o trabalho está sendo muito bem feito, diferente da diretoria do meu clube. Essa é apenas a minha humilde opinião, não sou o dono da verdade, tá? E eu gostaria muito de saber a sua. Comenta aqui embaixo, por gentileza. E no comentário fixado tem o link do WhatsApp da Mais Ágil, que é a empresa parceira desse canal aqui. Se você estiver precisando de dinheiro e está querendo pedir emprestado, calma, dá uma olhada no seu fundo de garantia, se tiver tudo ok e for necessário você tirar, conversa com o pessoal da Mais Ágil que eles vão colocar esse dinheiro no teu bolso em até 24 horas úteis. E avisa que você veio através do canal Enfim do Esportes para você fortalecer essa parceria aí, ok? E agradeço demais a sua presença até esse momento do vídeo, certo? E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.